Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvo a Deus por estar aqui nessa casa de oração, povo feliz, povo crente, amém, povo salvo, e Deus nos deu a alegria de estar aqui com os irmãos. Obrigado, pastor Levi, pastor Leomar, pelo contato, a pastora, todos os nossos pastores, os pastores que eu tenho conhecido aqui nas últimas horas também, que Deus vos abençoe grandemente aí, e que bom conhecer os amados irmãos. Estive aqui, eu não lembro se foi esse ano, foi janeiro, está aqui a missionária Elizabeth, nos convidou para estarmos aqui, ocasião de um congresso discipulado, né? Oficina de discipulado, estivemos aqui brevemente, lá num pedacinho de tempo, mas já deu para perceber que essa igreja é uma igreja que ama a palavra, respira a palavra e que vai morar no céu e quer ganhar mais gente para subir para o céu com a gente, amém, irmãos? Vamos à palavra do Senhor. Quero convidar você para lermos a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos. Estaremos falando um pouco nessa noite sobre discipulado, e a minha oração é que eu seja bênção na sua vida, nesses poucos minutos que temos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Muito obrigado pela carinhosa recepção. Obrigado, querido. Muito obrigado pela carinhosa recepção. Que Deus vos recompense poderosamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 até o versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: E os que foram dispersos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados. Onde estão os cristãos nessa noite aqui? Amém, meus irmãos? Amados irmãos, estaremos passando alguns slides para que a gente possa desenvolver aquilo que Deus tem para nós nessa noite. A palavra que Deus tem colocado em nosso coração fala sobre discipulado, definição e direcionamentos. Quando falamos sobre discipulado, tem o texto magistral, tem o texto áureo do discipulado, que você pode estar lendo comigo, que é Mateus 28, 19 e 20, que diz assim, eu estou lendo na versão
Nova Almeida atualizada, que diz, portanto, que vai estar aí no projetor, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa palavra, ela foi ministrada pelo Senhor Jesus Cristo. E quando olhamos essa palavra, vem a seguinte pergunta: onde está a palavra discipulado aqui? A palavra discipulado aqui está logo no início, quando o texto diz, portanto vão, Jesus dizendo, façam discípulos de todas as nações. A expressão façam discípulos. Na corrigida tem a expressão ensinai, que no grego é mateustete, que significa fazer discípulo. A palavra discipulado, ela vem dessa expressão fazer discípulo. E Jesus Cristo está mostrando para nós nesse texto aqui, meus irmãos, é muito comum nós colocarmos a ênfase no ir. Mas nesse texto aqui no grego, Jesus não dá ênfase no ir. O imperativo aqui não está no ir, embora na língua portuguesa esteja como imperativo. Mas no grego aqui, o verbo já pronunciado vão, o imperativo está no fazer. Se nós pararmos para pensar, é muita gente indo mesmo, mas fazendo o quê? Jesus deixou bem claro, indo. O que Jesus está dizendo aqui? À medida que vocês forem andando, caminhando, percorrendo, façam. É isso que Jesus está dizendo. À medida que vocês forem indo, façam discípulos. Ou seja, a ordenança de Jesus para nós aqui é fazer discípulos. E é muito comum, não estou dizendo aqui no ministério, também não estou dizendo em São Paulo, mas é muito comum no ministério obreiros irem para algum lugar, mas só não faz o que é para fazer. Acabam indo para algum lugar, mas deixam de fazer o que é para fazer. O que é para fazer é fazer discípulo. O grande problema nosso como obreiros do Senhor, ou como líderes do Senhor, é que a gente faz tudo na igreja, menos discípulos. A gente corta a grama, a gente pinta, a gente troca a janela, a gente troca o vaso, faz muita festa, só não faz discípulo. O grande desafio nosso é que a gente faz tudo o que Jesus não pediu para a gente fazer. Estranho isso, né? A gente faz tudo o que Jesus não pediu para a gente fazer. E o que ele pediu para nós fazermos, a gente relega, a gente despreza, a gente oculta. Mas nessa noite, eu não vim zangar com os irmãos, mas eu vim estimulá-lo, encorajá-lo a obedecer o ensinamento do Senhor Jesus. Aleluia! No tocante à definição do que seria discipulado, meus irmãos, discipulado, no outro slide, o discipulado não é um método para o crescimento da igreja, é uma ordenança bíblica, é uma ordenança de Jesus. No Antigo Testamento, já acontecia o discipulado, não no Evangelho de Cristo, mas já havia o discipulado no tocante a ensinar a lei. E quem é que ministrava o discipulado no Antigo Testamento? A família e o sacerdote. Eram homens e mulheres, a família ensinando a lei e também os sacerdotes ensinando a lei. No Novo Testamento, nós já vamos encontrar o discipulado sendo uma doutrina ensinada e praticada por Jesus e também pelos apóstolos. E quando falamos de discipulado, nós encontramos discipulado ou o ato de fazer discípulos, nós encontramos nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos, que nós acabamos de ler agora, nas epístolas e no próprio livro de Apocalipse. Quando nós lemos as cartas escritas ali às igrejas, meus irmãos,
ali nós temos uma aula de discipulado. Observa que a maioria daquelas igrejas ali estavam saindo do eixo do Evangelho. E o que faz uma igreja sair do eixo do Evangelho é a ausência do discipulado. Por que as igrejas da Ásia estavam se corrompendo? Estavam se corrompendo porque em algum momento o ensino na igreja estava se corrompendo. Quando o ensino se corrompe, ou quando o ensino é corrompido ou negligenciado, porque o grande perigo não é ensinar coisa errada somente. Porque às vezes alguém fala, o perigo está em ensinar coisa errada. Nem sempre. Pode sim ser um perigo, e é um perigo, mas deixar de ensinar o certo também é um risco para o andamento da igreja. Porque a igreja que ela não ensina o errado, mas também ela não ensina o certo. Ela não ensina o errado porque o errado vai ficar uma coisa muito escancarada. Mas também não ensina o certo com medo de ofender algum ou de ofender o outro. E assim o pecado vai ganhando força na igreja. Assim a missão que Deus entregou à igreja vai sendo corroída. E por isso que a igreja pode sim, se não vigiar, sair do eixo do Evangelho, sair do direcionamento da palavra de Deus. Mas há poder no nome e no sangue de Jesus. Deus tem levantado nessa noite homens e mulheres, eu quero crer que comprometidos com o eixo e com a palavra de Deus. Quando nós observamos Jesus Cristo falando sobre discipulado, irmãos, eu quero destacar duas coisas importantes aqui, entre doutrina e cultura, entre ordenança e cultura. Nós já temos a ordenança, nós só não transformamos o discipulado em cultura. E o que seria o discipulado a grosso modo? Seria a igreja cuidar do novo crente, principalmente com alimento da palavra de Deus. A Assembleia de Deus no Brasil, irmãos, é a igreja mais agressiva, não no sentido pejorativo e violento da palavra, mas a igreja Assembleia de Deus no Brasil é a igreja mais agressiva na evangelização. Não tem outra denominação que investe mais na evangelização, que é tão ousada na evangelização como a Assembleia de Deus. Mas nós pecamos no cuidado. Nós acertamos na expansão. Nós acertamos no ir. E pregamos e falamos de Jesus, e ganhamos muitas almas para Jesus, mas a gente não rega a planta. A gente joga a semente, mas não cuida dela. Por isso que alguém fala, mas é tão difícil a igreja crescer, é tão difícil, meus amados, é tão difícil uma congregação crescer. Amados irmãos, o caminho é semear e cuidar. O grande problema é que nós queremos sair jogando a semente, e jogando a semente, e jogando a semente, e até pode nascer muita coisa. Muita gente pode acabar levantando as mãos para Jesus. E depois? Quem vai ensinar o plano da salvação? Quem vai ensinar os primeiros passos? Quem vai mostrar a verdade bíblica para aquela pessoa? Porque muita gente não tem paciência para ensinar. No meio pentecostal, as pessoas têm muito fôlego para falar, mas tem pouco fôlego para ensinar. E nós precisamos, irmãos, ampliar o nosso fôlego para ensinar. Porque eu tenho certeza que se passarem aqui 100 pregadores, 200 pregadores no ano, você pode vir a pegar uma ou duas mensagens, quando chegar dezembro, o pastor pode fazer uma revisão aqui. Irmão, de qual pregação que você vai lembrar aqui do ano de 2021, do ano de 2022? De repente você vai caçar 2 pregadores que passaram por aqui. Mas eu tenho certeza que se você esteve acompanhando essa igreja aqui, no ensino bíblico ou na escola bíblica dominical, você vai dizer assim, aquela revista, o pregador você não vai lembrar mais. O conteúdo do pregador, você pode lembrar uma frase dele, mas você não vai lembrar mais. Mas você vai lembrar daquela revista, daquele tema
que foi abordado, daquele estudo bíblico que aconteceu. Aí você vai guardar. Por quê? Porque ensino trabalha com raiz. Ensino trabalha com profundidade e ensino transforma vidas. A minha oração nessa noite é que, além da pregação, que a igreja possa se erguer, se fortalecer e se expandir no ministério do ensino da palavra de Deus. Prosseguindo dentro desse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, Deus traz para nós alguns direcionamentos a respeito do discipulado. Alguns direcionamentos. Primeiro direcionamento: o discipulado ele pode ser precedido pela evangelização. E se você olhar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 e 20, diz lá, ó, os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Agora, como que o evangelho chegou em Antioquia? Em razão da perseguição que houve em Jerusalém. Quem é que levou a mensagem do evangelho para Antioquia? Anônimos. E me faz lembrar da Assembleia de Deus no Brasil. Nós lembramos dos nossos missionários que vieram para cá em novembro, chegaram aqui em novembro de 1910. Chegaram aqui. Daniel Berg e Gunnar Ving, a gente lembra o nome deles. Agora, pensa nesse Brasilzão, quantos anônimos. Pessoas que entraram em bairros que a gente não lembra o nome deles mais. A região onde eu moro, uma região que os irmãos, eu sou da cidade de Cordeiro, interior do estado do Rio de Janeiro, e nós vamos encontrar ali uma Assembleia de Deus na região serrana, uma Assembleia de Deus muito forte, são várias igrejas que nós temos ali. Mas quando você olha para a história da Assembleia de Deus na região serrana do estado do Rio de Janeiro, você encontra uma mulher evangelista que, sobre um cavalo, sai da região da cidade de Rio Bonito, que está dentro da região dos lagos, sai da cidade de Rio Bonito e sobe sentido Casimiro de Abreu e vai para Friburgo, evangeliza em cima de um cavalo, Cachoeiro de Macacu, Sumidouro. Muita gente tomou conhecimento da história dessa mulher sobre o cavalo por ocasião daquele livro lançado pelo pastor Israel de Araújo, 100 mulheres que marcaram a história das Assembleias de Deus no Brasil. Aí que alguns foram atentar para o valor de uma mulher sobre o cavalo que fundou a Assembleia de Deus lá. Sumidouro, Rio Bonito, Nova Friburgo e muitas outras cidades lá na região serrana. O que eu quero dizer com isso? Se não tivesse nesse livro aí, muita gente não sabe. A Assembleia de Deus na região serrana já está caminhando, a igreja onde eu congrego tem 69 anos, mas Nova Friburgo está caminhando para 80 anos a Assembleia de Deus. Ou seja, tem várias Assembleias de Deus nessa cidade grande. Agora, poucas pessoas vão lembrar que uma mulher subiu num cavalo e, através desse cavalo, ela subiu a serra e semeou o evangelho pentecostal ali. É lógico que já havia denominação evangélica ali, presbiteriana, metodista, outras denominações já haviam na cidade de Nova Friburgo, mas não a Assembleia de Deus. Ou seja, o evangelho cresce com os anônimos, anônimos para nós, mas jamais anônimos para aquele que deu a vida, para aquele que vocacionou. Aleluia! Vale a pena semear o evangelho, mesmo que a história não lembre do teu nome, mas o Rei dos Reis jamais esquecerá de ti. Aleluia! E eles saíram ali debaixo de uma perseguição, e o que eles fizeram? Poderiam ter entrado numa caverna, poderiam ter entrado numa casa, não, eles foram evangelizar. E eu fico observando
A perseguição em nossos dias hoje leva muito crente para dentro de casa. Aqui na igreja de Antioquia, ela foi fundada com crentes que não fugiram para dentro de casa. O evangelho cresceu com evangelistas anônimos. Eu não sei o nome deles. Aqui não diz o nome deles. Aqui, meus irmãos, mostra que o discipulado, ele pode ser precedido pela evangelização. À medida que você sai pelas ruas, vielas, becos, ou quem sabe uma roça, ou cidade grande, ou um ônibus, ou metrô, ou avião, ou moto, ou bicicleta, ou qualquer outro tipo de veículo ou transporte, você vai lá no ponto de ônibus, entrega um folheto, às vezes a pessoa vai embora, você nunca mais vai ver. Você entrega um folheto lá para o taxista, nunca mais você vai ver aquele taxista. Você entrega um folheto para alguém num salão, ou que passou de carro, nunca mais você vai ver no sinal de trânsito daquela pessoa. Mas às vezes é aquele folheto que vai fazer a pessoa procurar uma igreja. É aquele folheto que vai fazer a pessoa procurar um missionário ou uma missionária. É aquele folheto que Deus pode estar transformando o coração. Ou seja, alguém pode cuidar dela, enquanto hoje nós semeamos a evangelização. Por isso, meus irmãos, que o discipulado, ele pode ser precedido pela evangelização. Agora, à medida que as pessoas começaram a ouvir o evangelho em Antioquia, aí, meus irmãos, tem algo muito importante. A igreja de Jerusalém ficou sabendo que o evangelho começou a crescer lá em Antioquia. E sabe por que começou a crescer? Olha o ponto 2 aí. O discipulado e a evangelização dependem de quê? Número 2. Coloca para nós aí, próximo. Isso. Pode ler comigo, todos juntos? O discipulado e a evangelização dependem da presença de Deus. Próximo slide. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Não dá para evangelizar e fazer discípulos sem a mão do Senhor sobre nós. A cobertura espiritual que vem do Senhor não pode se ausentar de nós. Quantas vezes as pessoas tomam para si a responsabilidade, não precisam de oração, não oram, não jejuam, não se consagram e acham que pode levantar uma obra sozinho. Eu vou encher essa igreja sozinho. Não, irmãos, não é assim. A gente não pode ter pensamento de encher a igreja. Nós temos de ter o pensamento de ver e ajudar a fazer crescer o reino de Deus. Porque o movimento de encher a igreja, isso não é tão difícil, não. Há igrejas que investem fortemente no marketing, enfim, e às vezes você pode encher para aquele culto, para aquele evento, mas é tão frustrante, irmãos, é tão frustrante você investir milhares de reais num evento e falar assim, minha igreja encheu, mas aí domingo que vem você está sozinho. Então, que crescimento é esse que eu não posso contar com aqueles que estão ali? Que crescimento é esse em que eu não posso contar com as pessoas dali a 15 dias? Que crescimento é esse que fecharam-se as portas do culto e do templo? Não posso contar com ninguém mais. O discipulado vai na contramão de tudo isso, porque o discipulado, ele vai passo a passo. Você vai cuidando daquele irmão, vai cuidando daquela irmã, vai cuidando daquela família, vai visitando aquele outro e vai orando por ele e vai expulsando demônios se houver necessidade, vai mostrando o caminho segundo as Escrituras. Daqui a pouco é o pai que traz o filho, é a filha que traz o pai, daqui a pouco é o genro que traz o sogro, daqui a pouco é o avô que traz os netinhos, daqui a pouco os netinhos trazem os avós. O que é isso? É o discipulado passo a passo. É o crescimento passo a passo. E é tão bom, irmãos, poder contar com a mão do Senhor.
É tão bom. Não adianta, irmão, nós queremos fazer a obra de Deus seco. Tem obreiro que ele faz a obra de Deus seco. Não, nós não podemos fazer a obra de Deus seco, não. Nós temos de ter o quê? A presença de Deus, a mão de Deus sobre nós. Você pode ser inteligente, pode ser caprichoso, pode ser esforçado, pode ser criativo, mas para a obra avançar, para a obra crescer e para o reino de Deus avançar, a mão de Deus tem que estar sobre nós, a presença de Deus precisa estar sobre nós, a glória de Deus tem de estar sobre as nossas vidas. E aí você começa a ver umas coisas estranhas na igreja. Alguém diz, mas por que no passado acontecia determinados crescimentos e hoje não? Irmãos, uma coisa muito simples, é que nós hoje estamos dependendo menos de Deus. Em vez de nós sermos como o apóstolo Paulo, que conseguia unir conhecimento acadêmico com dependência de Deus, hoje não, hoje a gente já tem o conhecimento acadêmico e já resolvo aqui, pai. Já resolvo aqui, a gente não quer aprender com Paulo. Hoje você observa que alguns irmãos, alguns obreiros começam a estudar um pouquinho e fica todo empolgadinho, fica todo animadinho, mas não vai para a rua evangelizar, não. Mas não vai para o metrô, não vai para o ônibus, não vai, porque agora eu estou estudando, tem que aprender com Paulo. Paulo sabia se colocar no meio dos doutores. Paulo sabia falar com as autoridades, Paulo sabia falar com os mestres, Paulo sabia falar com a academia, mas Paulo também sabia ensinar uma pessoa, Paulo também sabia se reunir com uma pessoa, Paulo também sabia evangelizar na rua, na praia, no navio, Paulo também sabia evangelizar na cadeia. O que é isso? Ou seja, ele era alguém que tinha o conhecimento técnico, era alguém que tinha o conhecimento das Escrituras, era alguém que tinha o conhecimento de pelo menos 4 idiomas, mas era alguém também que conhecia o Senhor, ele tinha comunhão com o Senhor. Nós temos que unir o conhecimento acadêmico com a dependência de Deus, nós temos que unir a nossa habilidade, a nossa criatividade, o nosso recurso e colocar tudo nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que se nós dependermos do Senhor, a obra do Senhor vai avançar. Alguém crê nessa palavra nessa noite em nome de Jesus? Outro ponto importante sobre o discipulado, meus amados irmãos. Terceira lição para nós, ponto 3 aí. O discipulado prospera quando desenvolvido sob autoridade pastoral e ministerial. A obra cresceu lá em Antioquia? Cresceu. A turma saiu pregando para tudo quanto é lado, e um monte de gente crendo, e a mão do Senhor era com eles. Mas a notícia chegou lá em Jerusalém. Quando chegou na igreja de Jerusalém, pastor Barnabé, dá uma olhada nesse crescimento lá. Dá uma olhada, dá uma observada lá. Isso fala de quê? O discipulado só prospera, irmão, se ele estiver debaixo da autoridade pastoral e ministerial. Hoje é tanta gente engraçadinha, São Paulo não tem isso não, mas é tanta gente engraçadinha, né? O camarada fica animadinho, o culto que eu estou dirigindo é maior que o culto do pastor presidente. O meu culto é um negócio de meu culto, meu ministério. Eu não sei, irmãos, é o meu ministério para tudo quanto é lado. Esse dia eu estava numa igreja, tinha um garoto lá, começou a cantar, falou, irmãos, orem pelo meu ministério. Nem começou ainda meu ministério. Irmão, vamos servir. Parar com esse negócio de meu ministério. O ministério é do Senhor. O ministério é do Senhor, é tanta coisa. Eu não sei, aqui não tem essas coisas, aqui é outro nível, né? Eu vou trazer minha barraca para cá, aqui é outro nível. Mas aí, meus irmãos, onde as pessoas falam assim, eu vou mudar de congregação porque o dirigente aqui não apoia meu ministério. Eu vou mudar de igreja porque a igreja aqui não reconhece o meu ministério. O ministério não é teu, não.
você e eu não temos nada. Nós não somos donos de nada. É Deus, pela sua infinita misericórdia, que nos coloca no ministério. Mas nós não somos donos de nada. Ninguém é dono da pregação, ninguém é dono dos dons espirituais, ninguém é dono dos dons ministeriais. Não, o Espírito Santo não delegou e não deu propriedade para ninguém. Os dons espirituais continuam sendo dele. Aleluia! O Espírito Santo não passou no cartório de nenhuma cidade dizendo que o negócio é teu. Não. Esquece isso, meu irmão. Nós somos usados. Prova que nós não somos donos do dom é profeta Eliseu. Profeta Eliseu, irmãos, curou um monte de gente, foi usado por Deus, mas morreu adoecido, morreu com doença. Por que ele não colocou a mão sobre ele mesmo? Por isso que tem crente que fica escandalizado. Mas aquela irmã que já orou e curou 100. Aquele irmão que já orou e já curou 50. Agora está lá acamado, não levanta da cama. Por quê? Porque ele não é dono. Dons espirituais, meu irmão, não são mágicas. Se fosse mágica, se fosse ritual, a gente fazia para nós mesmos. Não é. O dom continua sendo dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando a obra para avançar, irmãos, tem que andar debaixo da autoridade ministerial. Tem que andar debaixo da autoridade ministerial. Não adianta ficar levantando o nariz, se achando muito inteligente, se achando muito esperto, se achando... Vai parar ali na frente. Não vai. Daqui a pouco, irmãos, vai ficar igual uma tartaruga de perninha para cima. Rodando e batendo perninha, bracinho. Rodando e batendo mãozinha e patinha. Não é isso que Deus quer. É melhor você ser uma tartaruga com os pés no chão. Vai andando, vai andando, vai andando. Está demorando, mas vai chegar. Está demorando, mas vai chegar. Aleluia, 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 aleluia. Você entende o que Deus fala nessa noite em nome de Jesus? Aí alguém diz, pastor, está falando isso porque... Não, irmãos, que a gente cresceu na igreja, a gente viu muita coisa. A gente viu muita coisa, sou filho de pastor, nasci no contexto cristão. Quando nasci, meu pai já era pastor, cresci vendo muita coisa, meu irmão. Já cresci. Irmã indo lá na porta, afrontar meu pai pastor, chamar para briga, irmã mesmo, de círculo de oração. Chamar lá meu pai para briga, e presbítero. Presbítero também, chegando lá cheio de coisa. Diácono, chegando também, a gente via. Aqui não tem dessas coisas, graças a Deus. Mas chegava lá, e aí eu ficava vendo aquilo tudo lá atrás da porta, ficava constrangido vendo aquela situação. Eu via muita coisa. Meu pai nunca reclamou, mas já vi muitas vezes ele em pé na porta ouvindo desaforo, xingamento, palavra suja, palavra de violência. Eu vi ele em pé na porta chorando. Sentava para comer, para almoçar, para jantar, nunca vi ele reclamando, dizendo essa irmã é isso, aquele irmão é aquilo, viu? Sai desse negócio, não vejo a hora de abandonar o ministério. Nunca vi isso, não. Eu vi ele derramando lágrimas na
cama, derramando lágrimas no jantar, derramando lágrimas ali no almoço, e eu via isso, cresci vendo isso. Eu tinha todos os pretextos para ser um filho de pastor revoltado, mas não, estou no mesmo caminho dele, trabalho junto com ele, estou debaixo da liderança dele. Sabe por quê? Porque esse é o caminho que Deus tem para nós. Então, se eu fosse olhar, irmãos, o que alguns crentes fizeram, reunião de obreiro, irmãos queridos, obreiro levantando em reunião, eu não sei, irmãos, por que a pessoa vai para a reunião de obreiro para brigar? Porque no púlpito é santo, fala em língua, profetiza, é cheio do manto e rodopia. Aí chega na reunião de obreiro, não sei se ele deixa o Espírito Santo em casa e fala assim: Satanás, vem comigo para a reunião. Porque tem umas situações assim, irmãos. Porque tem obreiro que ele não chega sozinho na reunião, não. Só que em vez dele chegar com o Espírito Santo, em vez dele chegar com a palavra, em vez dele chegar com humildade, ele já chega. A hora que o pastor tocar aquele assunto, está aqui no meu papel. Deixa. Ele já fica com a perninha preparada para levantar. Ele já fica com a perninha preparada. Eu vou, vocês me apoiam, vocês me apoiam. Aí tem uns bobos, eu te apoio também. E para com isso. Sabe como que se resolve? Se você tem alguma coisa, alguma ideia boa, não faz polêmica em reunião, não. Marca um horário com o pastor com coração humilde e expressa para ele o que pode melhorar, o que pode aperfeiçoar. O obreiro que vem trazer tumulto na reunião, ele não vem sozinho, não, e não vem com o Espírito de Deus também, não. Nós não fomos chamados para arrumar problema na igreja. Nós somos chamados para edificar. Nós fomos chamados para edificar. Quantos foram chamados para edificar aqui? Aleluia! Nós somos chamados para edificar. Mas esse ministério é muito isso, muito aquilo. Irmão, faz o seguinte, irmão, ora a Deus. Se não está bom, pede direcionamento de Deus, mas sei lá, mas não atrapalha não. Não estou te mandando embora não, mas não atrapalha não. Nosso pastor dizia assim: vou lhe rogar uma praga. Deus vai dar um trabalho para você maior do que o meu. Pastor, se for trabalho, é sinal que o sujeito ainda vai aprender. O problema é quando Deus não quer nem ensinar o sujeito mais. Aí Deus encerra. Já vi o obreiro chegar lá na porta de casa, fazer um monte de coisa e meu pai entrar chorando, dali a 15 minutos, pastor, faleceu. Só com lágrima, sem dizer uma palavra de maldição. Nunca ouvi o meu pai chamar ou amaldiçoar alguém dizendo vai acontecer tal coisa com você. Nunca vi. Mas só posso falar uma coisa, não deixa ele chorar não. Se ele chorar na glória e na presença de Deus, amém. Mas se ele chorar porque você feriu, cuidado. São experiências que temos ali, trabalhando junto dele. Não brinca com lágrima dele, não. E não só dele, mas de homens de Deus. Mas eu sei que aqui em São Paulo é outro nível. Eu sei que os irmãos espalhados nas cidades, em outros estados também, outro nível. Então eu quero crer que sob a autoridade ministerial, sob a autoridade pastoral, nós não podemos ser inimigos do nosso líder. Nós temos de dar as mãos e dizer: pastor, com a bênção de Deus e com a sua bênção também, com a sua autorização, nós vamos crescer na obra do Senhor, nós vamos avançar na obra do Senhor e o nome do Senhor será glorificado. Quarto ensinamento nesse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. O discipulado, todos juntos comigo? Vamos lá, quarto slide aí. O discipulado prospera quando desenvolvido por pessoas qualificadas espiritual e moralmente. Olha o próximo slide aí de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24. Olha na parte grifada. Quem era? Barnabé, porque era homem bom, que mais? Cheio do Espírito Santo e de fé, qualificação moral e espiritual. É tanta gente, irmãos, querendo fazer tanta coisa,
mas não tem um caráter sarado. Não tem um caráter sarado. Eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, não venho aqui fazer grandeza, estou lá no interior trabalhando mesmo, mas Jesus tem feito coisa linda lá. Então, meus amados irmãos, a gente vê, ainda mais cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, quantas vezes o obreiro é bom, gente, prega bem, esforçado, evangeliza, mas não paga as contas. Ou seja, não tem a qualificação moral para levar a obra adiante. Aí o outro também, esforçado, dedicado, casado, quer ficar de olho nas minas da igreja. O obreiro casado quer ficar dando uma olhadinha nas irmãs da igreja. Não dá, gente. Não dá. Ah, mas prega bem, mas ensina bem, ele dirige uma cruzada muito bem. A esposa que sabe. Então não dá, amados. Tem que ter qualificação moral e também a qualificação espiritual. Caráter e enchimento do Espírito Santo. Enchimento do Espírito Santo e caráter aprovado pelo Senhor. Porque o discipular, irmãos, eu vi muitas situações, pessoa num trabalho difícil para crescer. De vez em quando eu tive uma situação dessa, a pessoa está num canto evangelizando, ganhando a família para Jesus, em vez de ganhar a família, quer ganhar a mulher do homem da casa. Quer dizer, Deus abriu a porta para o camarada entrar na casa e já está de olho em outra coisa. Aí já se apaixonou pela dona da casa, e a dona da casa às vezes também se apaixonou também por ela. Que homem bonito, meu marido é terrível, é feio. E agora entra esse homem de gravata, paletó, oh, que maridão. Maridão nada, às vezes sem vergonha. Bonito por fora, mas podre por dentro. Barnabé não era assim. Ele foi enviado para lá, a Bíblia deixa bem claro, porque ele era homem bom. Foi enviado para lá por quê? Porque era cheio do Espírito Santo. Foi enviado para lá por quê? Porque era cheio de fé. Temos pessoas nessa noite nessas qualificações. Temos obreiros e obreiras do Senhor nessa noite nessa qualificação. À medida que você evangelizar, à medida que você entrar numa casa para pregar o evangelho, não abandone a santidade, não abandone o temor de Deus. A tentação virá, mas o temor de Deus te conservará. Aleluia! Qualificação. E alguém diz, mas quando se fala do discipulado, irmãos, a palavra discipulado na Assembleia de Deus, ela está soando como nova hoje. Mas o discipulado é uma prática antiga nas Assembleias de Deus. Mas nós conhecemos como qual expressão? Pai na fé e mãe na fé. Quantos irmãos aqui já tiveram ou já ouviram a expressão pai na fé ou mãe na fé? Alguém já ouviu essa expressão? Essa expressão, pastor, está sumindo das Assembleias de Deus. Porque hoje nós não queremos ser pai de ninguém. Nós tivemos um pai, tivemos uma mãe, mas não queremos ser pai de ninguém, não queremos ser mãe de ninguém. Isso que é o problema hoje. O discipulado acontece quando você e eu somos levantados para ser pai de alguém, para ser mãe de alguém, pai espiritual, mãe espiritual. Quem eram os pais na fé? Alguns anos atrás na Assembleia de Deus, era aquele irmão que não tinha uma revista didática para ensinar sobre os primeiros fundamentos da fé, mas passava na sua casa todo dia para te levar para o culto. Passava na sua casa 3 vezes por semana. Vamos para o culto? Vamos ao aniversário da irmã tal? Vamos fazer uma visita? Levava até o novo crente para fazer uma visita. Mas por que isso acontecia? Para manter ele por perto. E o novo crente já ia vendo o que é expulsar demônio. O novo crente já ia vendo o que é evangelizar. O novo crente já ia observando o que era uma libertação. E isso é muito importante, meus irmãos. Agora,
quem são os nossos filhos na fé hoje. Então, amados, não adianta a gente querer somente uma prática evangelizadora mais fácil, não, irmãos. Nós teremos de voltar à prática de cuidar dos novos crentes, como os nossos pais cuidavam lá atrás. A visitação hoje é tão importante quanto antes. O acompanhamento hoje é tão importante quanto lá atrás. Quantas pessoas estão hoje em depressão, pensamento suicida, ainda mais depois da pandemia? Quantas situações, pessoas querendo tirar a própria vida, requerendo o quê? Visitação. Pessoas hoje estão precisando de visitação. Dirigente de congregação hoje que não investir em visitação vai patinar. Se não tiver uma equipe de visitação na igreja hoje, vai patinar. Por qual razão? Porque as pessoas estão precisando de cuidado. As pessoas estão com sequelas da pandemia. Nem sempre sequela física, mas sequela emocional. Na solidão, na tristeza, perdeu um ente querido. Em nosso ministério mesmo, alguns pastores nossos faleceram, alguns irmãos nossos faleceram também do Covid. Então você tem as sequelas emocionais, você tem as sequelas físicas também, que algumas pessoas estão tendo sequelas físicas dessa pandemia. Por isso que a igreja, mais do que nunca, precisa investir na visitação. Durante alguns anos aí, uns 10 anos passados, começaram a divulgar livros no Brasil, dizendo que visitação não é tão importante, visitação hoje não é tão necessário, não, hoje se tornou mais necessário. Irmãos, mas a visitação não pode estar apenas no ombro do pastor, mas a visitação tem que ser um ministério amado pela igreja, abraçado pela igreja, pode ser coordenado pelo pastor, pode ser coordenado pelo dirigente da congregação, pode ser coordenado por um irmão, mas uma coisa é certa, a igreja precisa abraçar o ministério de visitação. É a igreja se preocupando com o semelhante, é a igreja se preocupando com o próximo. Se nós começarmos a manifestar o nosso amor pelo irmão, consequentemente a família vai observar, aquela igreja cuida de papai, aquela igreja cuida de mamãe, aquela igreja cuida de vovô, aquela igreja cuida da vovó. Então, meus irmãos, as famílias serão impulsionadas a buscar refúgio na igreja onde nós congregamos. Nós temos hoje algumas famílias em nossa igreja, sabe por quê? Por causa de cerimônia fúnebre. O que é isso? Por causa de cerimônia fúnebre, nós temos várias famílias hoje congregando em nossa igreja Cordeiro. Por quê? Porque a família, na cerimônia fúnebre, tomava conhecimento do cuidado que tínhamos com aquele senhor, com aquela senhora, com aquele irmão e com aquela irmã. Às vezes ia para aquele grupo de crente lá para a cerimônia fúnebre, alguém dizia: puxa, mas vovô era amado assim? Mamãe era amada assim? Mamãe era importante assim na igreja? Papai cantava tanto assim na igreja, nós não sabíamos. E a partir dali, a família, eu quero também congregar. Tem várias pessoas lá. Ou seja, vale a pena cuidar de pessoas. Quando a igreja cuida de pessoas, ela está manifestando o cuidado, ela está expressando o valor do discipulado. Discipulado é cuidar do próximo, discipulado é cuidar da igreja, discipulado é cuidar principalmente daqueles que precisam de fortalecimento espiritual. Prosseguindo, meus amados irmãos, no quinto ponto da nossa reflexão, baseado ainda na igreja de Antioquia, o discipulado coopera todos juntos? O discipulado coopera para o vigoroso crescimento da igreja local. O que é que diz o texto? E muita gente, próximo slide, e muita gente se uniu ao Senhor. Aqui eu tenho que dizer um ponto importante. Tem crente que vai discipular, que ele quer ganhar a pessoa para ele, ele quer unir a pessoa a ele. Aqui se uniu a quem? Não, lê direito, gente. Lê direito, vê se está na Bíblia isso aí mesmo. E muita gente se uniu ao dirigente da congregação.
E muita gente se uniu a dirigente do círculo de oração. Se uniu ao Senhor. Qual um dos problemas na igreja? A pessoa começa a discipular, ela acha que, estou com moral, as pessoas estão comigo, pastor. Não, o discipulador ele tem que unir a pessoa ao Senhor. A fé das pessoas não pode estar apoiada em nós. Às vezes, quando se dirige uma congregação, às vezes o dirigente ele fica muito empolgado querendo ganhar as pessoas para ele. Pastor, lá não tem coragem de me tirar lá não. Se me tirar, ele perde a igreja. Bonito isso, né? Sinal que você não discipulou. Que isso, pastor? Sinal que você não discipulou. Ah, mas as pessoas podem nos amar, irmãos, mas ninguém pode ter fé apoiada em nós. Ninguém pode ter a sua fé apoiada em nós. E não adianta a gente ficar com aquele orgulho de, se me tirar, sai tudo. Bonito isso perante o Senhor. Como é que fica galardão? Como é que fica, irmãos? Nós temos de entender que o rebanho não é nosso. Nós temos que ter um coração em Deus. Nós não podemos colocar coração em cargo. Obreiros que estão aqui nessa noite, não coloque o coração na congregação. Não coloque o coração no cargo, porque senão quando precisar sair, morre, fica triste, se desvia. O nosso tesouro não está na congregação, o nosso tesouro não está no cargo, o nosso tesouro está lá em cima, o nosso tesouro está lá em cima. Pode nos mudar de congregação, pode nos mudar de cargo, mas nós continuamos firmados no Senhor, firmados no Senhor. Haraba, candaraba, 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 candaraba. Aleluia! Quantas vezes a gente foi chamado para resolver problema difícil? Dirigente da congregação que não quer sair da congregação. Aí manda uma van de crente lá para casa do pastor. Não deixa sair não, pastor. Não deixa não, porque a obra vai cair. Você acha que Deus aceita isso? Crente que fala, se me tirar do louvor, o louvor cai. Se me tirar do coral, o coral cai. Se me tirar da congregação, a congregação cai. É muito orgulho, é muita prepotência, é muita arrogância. Nós não somos donos de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Na verdade, tudo que temos é bom ser amado, é bom ser valorizado. E eu congrego numa igreja, irmãos, que me ama, mas eles já sabem que a hora que Deus der outro direcionamento, não fico preso. A nosso coração tem que estar nas mãos do Senhor, nosso Deus. Aí tem umas ameaças. Se tirar ele, não dá mais dízimo. Irmão, Deus, eu tenho 41 anos. Mas a gente caminhou um pouquinho e tem caminhado um pouquinho. São 29 anos pregando a palavra de Deus. Tive a oportunidade de ser vice-coordenador de uma região, ligado à convenção. Tive a oportunidade também de ser vice-presidente da convenção SEAD, Estado do Rio de Janeiro. Então eu te via muitas coisas, racha na igreja, obreiro todo cheio de coisa. Mas acaba não, irmão. Posso te dar um aviso? Você pode ser o melhor obreiro. Não adianta a sua morte, não. Não acelera a sua morte, não. Quando a gente começa a se achar muita coisa, a
a gente está acelerando a morte. Então vamos descansar em Deus. Ah, pastor, mas o senhor tem que entender que a hora que eu inaugurei a igreja, coloquei forro, coloquei ar-condicionado, comprei bateria nova, comprei um púlpito novo, coloquei flores novas, coloquei retorno e sub, tudo novo, vidraça nova. Aí na hora lá de desfrutar, o pastor fala, agora eu preciso que você reforme outra. Quem sabe o teu ministério é de Neemias. Aleluia, aleluia. Quem sabe Deus nos chamou para o ministério de Neemias somente para restaurar, depois vá para fora. Por isso que Deus quer dizer para nós hoje é que cada pessoa que nós ganhamos para Jesus, essas pessoas nós temos que ligar com o Senhor. Nós temos de ligar com o Senhor. Nós temos de uni-las ao Senhor. Nós temos de prendê-las ao Senhor. Por quê? Porque se acontecer de nós mudarmos, se acontecer de Deus nos recolher, aquela pessoa fica crente, aquela pessoa fica firme, aquela pessoa fica salva. Por quê? Porque você colocou o fundamento certo. Ensinamento de Deus. Eu estou citando aqui, mas São Paulo é outro nível. Sexto ensinamento, todos juntos? O discipulado precisa ser dirigido com base no ensino bíblico. Olha o que diz Atos dos Apóstolos 11:26, próximo slide. E quando encontrou quem? Saulo. Levou-o para Antioquia e durante um ano inteiro, quanto tempo, irmãos? Um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados. Eles ensinaram um ano inteiro. Tem igreja que só quer viver de movimento. Só movimento. Só movimento, mas não investe no ensino. Não investe no ensino. O ensino, meus irmãos, você olha assim, mas no ensino não dá ninguém. O movimento enche, só que ensino você vai fazendo a raiz da pessoa crescer. Jesus cuidou de 12 apóstolos. Um se perdeu porque não estava com o coração alinhado. Nem todo mundo que anda com a gente está com o coração alinhado com Deus. Tá? Então, a raiz foi sendo trabalhada. A raiz foi sendo trabalhada. Foi se solidificando, foi se firmando, foi se firmando, foi se firmando. Então, a gente tem que entender. A gente quer uma igreja emergente. O que é a igreja emergente? Igreja emergente é aquela igreja que cresce, mas se o pastor morrer, ela morre junto. Que isso, pastor? Você vai ver aquele império, cresceu aqui, cresceu ali. Então... Mas a Assembleia de Deus, Daniel Berg Gunarving, de saudosa memória, embora eu não os conhecesse, mas irmãos da igreja onde eu congrego tiveram a alegria de conhecer, alguns irmãos já dos seus 90 e poucos anos, tiveram a alegria de conhecer alguns deles, né? E aí dos primeiros pastores aqui do Brasil. Então você observa nessa palavra aqui, meus amados irmãos, que é o fundamento. Eles estão na glória, mas olha o tamanho da Assembleia de Deus. E quantos outros pastores na Assembleia de Deus que foram embora, estão na glória, foram insignificantes? Não, cada um marcou o seu tempo, cada um construiu a sua história com Deus, cada um fez a sua obra que Deus permitiu fazer. Agora, e a obra, como que está? E a igreja como que está? Está cada vez mais forte, creio que está crescendo mais, está com mais força. Mas por isso? Porque a obra está firmada no Senhor. A Assembleia de Deus não é uma denominação firmada em um nome.
Ah, se aquele nome morrer, desestruturou tudo. Não, a Assembleia de Deus tem a história de estar firmada em Deus, de estar firmada nas Escrituras. Por isso vale a pena ensinar, por isso vale a pena discipular, vale a pena investir no estudo bíblico na igreja. Por quê? Porque morrendo a obra avança. Sétimo ensinamento para nós: o discipulado forma uma igreja missional. O que é isso? Uma igreja que influencia onde está inserida. Como? No texto que lemos, pela primeira vez os cristãos, os discípulos foram chamados de cristãos, ou seja, impactou o lugar onde ela estava inserida. A igreja impactou. A igreja, irmãos, ela precisa impactar o local onde ela está inserida. Quando alguém olhar assim, olha, aquele lá é cristão, aquela lá é cristã, aquele lá é cristão, aquele lá é cristã, aquele lá é cristão. O que é isso? É a igreja impactando o local. De vez em quando o telefone toca lá em casa, e às vezes é do hospital. Certa vez um médico passou um momento tão difícil lá no hospital, que o médico falou assim: olha, a minha profissão eu já dei tudo que eu podia para essa aí. Agora chama o pastor da Assembleia. Aí daqui a pouco eu estava numa congregação pregando, o telefone não tocou porque eu estava pregando, e aí conseguiu descobrir, chegou a ambulância lá na frente da igreja. Eu falei: meu Deus, tem alguém doente aqui? Aí, meu Deus, alguém chamou a ambulância, fiquei meio preocupado, pregando e vendo aquilo. Aí o diácono foi me pedir uma pausazinha na pregação. Ah, pastor, porque tem uma moça lá no hospital, ele não tinha um carro, pegaram a ambulância mesmo, tem uma moça lá que o médico mandou amarrar ela e falou que é coisa de pastor, não é para ele mais não. O que era para ele era com ele. Aí eu fui lá, né? Pedi licença para os irmãos, finalizei a mensagem, fui lá. Né? Mais 5 minutinhos, finalizei e fui lá. Chegando lá no hospital, a moça toda amarrada. Aí, meus irmãos, tem experiência. Lembra de Elias e Eliseu? Que Elias atravessou o Jordão junto com Eliseu, os dois juntos. Lembra dessa passagem? Aí Deus levou Elias, certo? Elias subiu. Agora era hora de Eliseu voltar. Eliseu voltou sozinho e com a capa. Foi lá, bateu a capa onde? No rio, e o rio se abriu. Eu lembro, na mesma hora a mente agindo, eu lembro que o meu pai, eu sempre acompanhava ele na expulsão de demônios e aconselhamentos, e eu lembro que uma vez ele chegou no hospital, também tinha uma moça toda amarrada, e aí ele falou assim: desamarra essa moça. E eu aqui olhando para ele, né? Aí desamarra, aí os enfermeiros se amarraram, a moça se debateu: sai dela agora, Satanás. Debateu lá no leito e na maca, quando ia cair, ele segurou e vai embora, em nome de Jesus. Aí pronto. Aí naquele dia não estava com ele. Está entendendo? Naquele dia não estava com Elias. E aí, irmãos, me deu uma coragem tão grande, que eu falei assim: desamarra ela! Aí todo mundo olhando, eu era mais franzino que hoje, né? Hoje eu sou fortão. Né? Desamarra! Aí o médico, não sei quem, olhou assim, meio franzininho: desamarra! Aí no que desamarrou: vai saindo agora, Satanás, em nome de Jesus, eu estou mandando! E você acha que aconteceu o quê? Foi mesmo. E às vezes tem gente que prega na Assembleia de Deus que fala assim: tem pastor que tem anel no dedo, quero ver a hora de expulsar demônio. Eu ganhei esse anel aqui, ó, mas eu nunca expulsei demônio com esse anel aqui, não. Eu estudei, eu tenho formação acadêmica, graças a Deus, mas eu tive uma escola muito boa e eu sei o que é poder de Deus. Eu sei o que é poder de Deus. Eu sei lecionar numa faculdade, mas também sei entrar numa favela, também sei entrar numa comunidade, também sei entrar no hospital. E também nós repreendemos Satanás em nome
de Jesus. Aleluia! A igreja precisa provocar impacto onde ela está inserida. É a igreja missional. Mas como isso? À medida que cada crente entender que está em missão. Diga comigo assim, ó, eu estou em missão. Então, meu irmão, se você encontrar algum processo no metrô, no ônibus ou na moto, não liga para pastor, não. Ah, por que pastor? Não liga, não, é você. Não dá tempo para o pastor chegar com a moto, não dá tempo para o pastor subir para o avião, não dá, meu irmão, vai jogar uma escada para ele, não dá. Então é você mesmo que está em missão, é você mesmo que vai repreender o mal e pregar a palavra. 1 minuto, o senhor me dá? Quero obedecer para voltar sempre. Mas, amados irmãos, olha o que diz a palavra do Senhor. Último aqui. O discipulado genuíno coopera para que a igreja local tenha experiências, olha lá, experiências verdadeiras com o Espírito Santo. Aleluia! Enquanto eles estavam, muda a página por favor, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me, apartai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Aleluia! Tem gente que acha que o ensino afugenta o Espírito Santo. Não, mentira! Quanto mais o crente lê a palavra crendo, quanto mais o crente estuda a palavra crendo nela, o Espírito Santo não vai embora, não. Quanto mais o crente ama a palavra, mais o nosso coração se abre para experiências fortes com o Espírito Santo. Quanto mais eu leio a Bíblia, eu entendo que o Espírito Santo também é para os nossos dias. Eu creio que Jesus cura, eu creio que Jesus salva, eu creio que Jesus batiza no Espírito Santo, eu creio que Jesus buscará a sua igreja. Igreja que ama a Bíblia, igreja que crê na Bíblia, ela fica próxima do Espírito Santo. Igreja que crê na infalibilidade da Bíblia, igreja que crê na supremacia das Escrituras, o orgulho cai, a arrogância cai, a prepotência sai, e o Espírito Santo enche os nossos corações. Você pode estar em pé nessa noite, você pode estar em pé nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido Pai, querido Deus, em nome de Jesus, a igreja está em tua presença. Essa igreja ela é do Senhor. Essa igreja está firmada na rocha. Que essa igreja continue amando a Bíblia, que essa igreja continue amando as Escrituras,
Que essa igreja continue amando a tua presença. Ah, Deus, ajuda-nos a ter experiências verdadeiras com o teu Espírito Santo. Ah, Deus, que a escola bíblica cresça, que o discipulado cresça, que a evangelização